Estamos na 9ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar no ensino superior e já não estudam matemática há alguns anos, portanto precisam de fazer algumas revisões. E hoje vamos falar de números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não se podem representar por frações, que não se podem representar por uma razão. Opõem-se, portanto, aos números racionais. Vamos falar de números irracionais e de operações com radicais. Vamos falar de números irracionais, que são números que não se podem representar por uma razão, isto é, uma fração, e não se podem representar por uma fração porque são dízimas infinitas não periódicas. A sua representação decimal é uma dízima infinita não periódica. Lembrando, nós temos dízimas finitas e temos dízimas infinitas periódicas e não periódicas. As finitas é, por exemplo, 1 sobre 4, 0,25, 3 sobre 5, 0,6. O número de casas decimais é um número finito. Enquanto que nas dízimas infinitas, nas periódicas, embora o número de casas decimais não tenha fim, tem um padrão que se repete. Temos um período, um conjunto de números que se repete. Por exemplo, no 4,151515, nós sabemos que aquela dízima é infinita, que vai continuar a ser 15, mas é sempre o mesmo 15, o mesmo período que se vai repetindo. O 2 sobre 3 também é uma dízima infinita periódica, com período 6, porque nós sabemos que 2 a dividir por 3 dá 0,6666 sem terminar. Mas as dízimas infinitas periódicas nós podemos representá-las por frações, enquanto que as dízimas infinitas não periódicas não podem ser representadas por frações. E o caso mais emblemático é o π. O número π, 3,14159, etc., não tem uma quantidade de casas decimais sem fim e não tem nenhum período. Ainda não se descobriu nenhum período para aquela dízima. São números que não podemos transformar numa fração, ou representar numa fração. Tanto raiz de 3, como raiz de índice 3 de 4, como raiz de índice 4 de 6, não tem representação em termos de fração. Vamos, portanto, falar de radicais. E a operação, ou a função mais conhecida, mais popular, é a raiz quadrada. E a raiz quadrada é o inverso da potenciação. Se eu tiver 8 ao quadrado, é 64. E a inversa seria eu dizer qual é a raiz de 64. Isto é, qual é o número que elevado ao quadrado dá 64? Era 8. Se eu tiver o quadrado de 7, 7 ao quadrado é 49, 7 vezes 7, 49. E se eu quiser, então, saber qual é o número que ao quadrado dá 49, eu calculo a raiz de 49. Portanto, nós queremos saber qual é o número que elevado ao quadrado é x, raiz de x, em termos gerais. Então, se eu tivesse raiz de 16, por exemplo, eu digo que raiz de 16 é o número que elevado ao quadrado dá 16. É o 4. 4 vezes 4, 16. Então, numa raiz quadrada, eu tenho um sinal de radical, tenho o radicando que está debaixo, a expressão que está debaixo ou dentro do radical, e o radical pode ter um índice. Quando eu digo que é raiz quadrada, esse índice é 2. E como 2 é o mais vulgar, nem precisamos de colocar lá o 2. Quando virmos um radical sem índice, pressupomos logo, ou sabemos logo, que esse radical é de índice 2, é uma raiz quadrada. Temos que saber que o radicando é sempre um número maior ou igual a 0, o índice é sempre um número inteiro, positivo, e temos aí um exemplo, raiz de 121. Reparem, 121 é o radicando, temos o sinal de radical, falta-nos o índice, portanto sabemos que é 2, é a raiz quadrada
de 121 e temos agora uma série de operações com radicais. A principal, ou a primeira de que vamos falar, é da simplificação de radicais. Se eu tiver 8 ao quadrado 64, raiz quadrada de 64 é 8. É simples. Porquê? Porque o 8 ao quadrado é um quadrado perfeito. Se eu tiver 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81, raiz quadrada de 81, 9. São quadrados perfeitos. Mas pode acontecer que eu queira calcular uma raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito. E, portanto, convém-me simplificar o radicando e o índice do radical, por forma a perceber melhor o significado daquele número. Se eu tiver raiz de 125, não faço ideia. O que é que significa raiz de 125? É o número que elevado ao quadrado dá 125. 125 não é um quadrado perfeito. Eu poderia utilizar um algoritmo para calcular exatamente a raiz quadrada de 125, mas não vale a pena. Nós hoje em dia temos máquinas de calcular que nos calculam as raízes quadradas, mas poderemos querer simplificar esse radical para continuar com outras operações. Por exemplo, se eu tiver aí raiz de 125, a primeira coisa que eu devo fazer é decompor o 125 em números primos, como fizemos para calcular o menor múltiplo comum e o máximo divisor comum nas frações. Então, 125 decomposto em fatores primos é igual a 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. E eu digo que raiz de 125 é raiz de 5 ao cubo. E agora eu posso simplificar este raiz de 5 ao cubo. Como é que eu posso simplificar? Eu posso dizer que o expoente 3 a dividir pelo índice da raiz, que é 2, faço aquela divisão inteira e dá 1 de quociente e 1 de resto, então eu vou dizer, fica a raiz cúbica de 3, é a mesma coisa que 5 raiz de 5. O 5 levantado a 1 saiu do radicando, mas dentro do radicando continuou um 5. Mas temos ainda outras simplificações a fazer. Se eu tivesse raiz índice 5 de 3 levantado a 10, quanto é que daria? Eu vejo que o 10 é múltiplo de 5. Então, eu vou simplificar o índice com o expoente. Vou calcular o máximo divisor comum entre o 5 e o 10, 5. E vou dividir o índice por 5 e o expoente do radicando também por 5. E fica 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, aquele número que parecia uma coisa tão complicada, raiz índice 5 de 3 levantado a 10, afinal é 9. E se eu tiver de raiz índice 8 de 2 à sexta, também vou calcular o máximo divisor comum entre o índice, que é 8, e o expoente, que é 6, e o máximo divisor comum é 2. Vou dividir o índice por 2, 8 a dividir por 2, 4. Vou dividir o expoente 6 por 2, 2 ao cubo. Portanto, eu tenho raiz índice 4 de 8, ou de 2 ao cubo. E ainda temos outra situação que nos interessa simplificarmos. Por exemplo, se eu tiver aí raiz de 2 levantado a 17. O 17 não é múltiplo do índice, do 2, mas eu quero simplificar e posso simplificar aquela potência de 2 levantado a 17 e ainda a raiz quadrada disso. Como é que eu vou fazer? Vou dividir o expoente, que é 17, pelo índice, que é 2, e vai ficar 8 no quociente, 1 no resto. Então, eu vou dizer que, radicando o 2, passa para fora da raiz com o expoente 8 e fica ainda outro 2 com o expoente 1 dentro de radical ou radicando. Então, eu tenho que 2 a 17, elevado a 17, é a mesma coisa que 2 levantado a 8, raiz de 2. Se eu tivesse raiz cúbica de 4 levantado a 7, 7 é maior do que o 3, o 7 não é múltiplo do 3, então eu vou dividir 7 por 3, dá 2 de quociente, 1 de resto. Então, eu vou ter 4
com o expoente 2 que passa para fora da radical e fica dentro do radical o 4 com o expoente 1. E temos aqui vários radicais para simplificarmos, em que podem ocorrer várias situações. Se eu tiver raiz índice 8 de 6 levantado a 10, divido 10 por 8, quociente 1, resto 2, 6 levantado a 1 fora da radical, 6 levantado a 2 dentro da radical. Mas ainda posso simplificar mais, porque o índice 8 é múltiplo do expoente 2 que está debaixo da radical. Então, eu posso dividir o 8 por 2 e dá índice 4, e o expoente dentro do radical também pode ser 2 a dividir por 2, dá 1. E fica 6. Fica então 6 raiz quarta de 6. Ou se eu tiver na linha C raiz índice 5 de 2 levantado a 10, eu posso dizer o 10 é múltiplo de 5, o máximo divisor comum é o 2, então divido o 5 por 5, o 5 por 5 do índice, e o expoente do radicando também 10 a dividir por 5 dá 2, e é 4. Portanto, raiz índice 5 de 2 levantado a 10 é 4. E temos ainda uma outra situação, que é a situação inversa a esta. Nós até aqui quisemos tirar do radical, de dentro ou de debaixo do radical, quisemos tirar números para fora. E agora quero fazer a operação ao contrário. Quero passar números que estão fora do radical para dentro do radical. Portanto, se eu tivesse 2 raiz quadrada de 3, eu posso passar o 2 para dentro da radical, dentro do sinal da radical. Como é que eu vou fazer? Vou multiplicar a potência do 2, que é 1, pelo índice daquele radical, que é 2. Então fica raiz de 2 ao quadrado vezes 3. É raiz de 12. 4 vezes 3, 12. Ou então se tiver 3 ao quadrado, raiz cúbica de 4. Passo o 3 ao quadrado para dentro da radical, fazendo 2 vezes 3, 6. Fica raiz cúbica de 3 levantado a 6, vezes o 4 que lá está. E fica raiz cúbica de 2916. Se eu tivesse 2 vezes 5, que multiplica raiz cúbica de 2 vezes 5, para passar para dentro da radical, eu vou multiplicar o expoente do 2, que é 1, por 3. Fica 2 ao cubo. O 5, que também tem expoente 1, por 3. Fica 5 ao cubo. O que é que já estava debaixo do radical? Estava o 2 vezes o 5. Então, somando ou multiplicando essas potências, nós temos 2 elevado a 4 vezes 5 levantado a 4 também. E vamos agora somar e subtrair radicais. Podemos adicionar ou subtrair radicais. Como é que vamos fazer isso? Se eu tiver raiz de 9 mais raiz de 16, calculo cada um dos radicais e somo. Raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, então 3 mais 4, 7. Se eu tivesse na linha C raiz de 9 menos raiz de 16, era 3 menos 4, menos 1. Se eu tivesse na linha D menos raiz de 9 menos raiz de 16 mais raiz de 81, também calculava cada um daqueles radicais e efetuava as operações respectivas. Portanto, menos o 9 era 3, raiz de 9 é 3, portanto, menos 3, menos 4, porque o 4 é a raiz de 16, mais 9, que é a raiz de 81. Portanto, menos 3, menos 4, mais 9, dá 2. E podia ter a linha E, que é um bocadinho mais, parece um bocadinho mais complexa, mas é sempre, aplicando a mesma regra, é sempre fácil. Raiz ao cubo, raiz cúbica de 8, mais raiz de 25, menos raiz sexta de 64. Então, raiz cúbica de 8, 8, decompondo em fatores primos, é 2 ao cubo. Cortamos o índice com o expoente, fica logo 2. 5 ao quadrado é 25. Então, também posso simplificar aquele raiz de 25 é 5. Menos 2 à sexta é 64. Então, fica menos 2. E menos 2 mais 2 mais 5 é 5. Parecia uma coisa complicada e afinal não é. Mas temos ainda outra possibilidade. Se eu tivesse raiz de 9 mais raiz de 9,
nós temos aqui dois radicais iguais. Então, nós dizemos que é 2, porque aparece duas vezes o raiz de 9, 2 raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, 2 raiz de 9 é igual a 2 vezes 3, que é 6. Se eu tivesse menos raiz de 25, mais 2 raiz de 25, mais 7 raiz de 25, eu vou somar ou subtrair os coeficientes, que é o menos 1, mais 2, mais 7, e dá 8 raiz de 25. 8 raiz de 25 é 40. Podia logo ter feito 5 ao quadrado, era menos 5, mais 2 vezes 25, também 5 ao quadrado, também fazia logo esta operação, 2 vezes 5, 10, mais 7 vezes 5, 35, somava e dava 40. Na multiplicação de radicais, se os índices dos radicais forem iguais, só temos que multiplicar os radicandos. Raiz de 3 vezes raiz de 2, então é raiz de 6. Se eu tivesse raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7, era o mesmo índice dos radicais, portanto ficava raiz cúbica, e multiplicava o 2 vezes o 5 vezes o 7, 70. Se eu tivesse 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 6, a raiz tem o mesmo índice, portanto vou pôr raiz de 5 vezes 6, 30, e multiplico também os coeficientes. 2 vezes 3, 6, raiz de 5 vezes 6, que é 30. E se os radicais forem diferentes? Se os radicais forem diferentes, é como os denominadores das frações. Temos de calcular o menor múltiplo comum e reduzir tudo ao mesmo índice. Então, se eu tivesse raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 3, o menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Multiplico no primeiro radical o índice 3 por 2, 6. E o expoente do radicando, que é 2, multiplico também por 2. Portanto, eu vou ter aqui assim, raiz índice 3 de 2 vezes raiz de 3. O menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum. Vamos ter raiz índice 3 de 2 vezes raiz de 3. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Então, multiplico o índice de cada uma dos radicais por um número, por forma a que o índice comum seja 6. 3 vezes 2 dá 6. Então, o expoente do radicando também tem de ser multiplicado por 2. Era 1, passou a 2. 6 raiz de 4 vezes raiz de 3, multiplico o índice, que é 2 por 3, fica 2 vezes 3, 6. O expoente do 3, que é 1, passa a ser 1 vezes 3, 3. E faço aquelas operações, raiz índice 6 de 4 vezes 27. Se eu tiver a outra expressão, raiz índice 5 de 2 ao quadrado, vezes raiz índice 4 de 3 vezes raiz índice 6 de 7 à quinta, eu podia simplificar primeiro, ver se havia alguma coisa a simplificar, não me parece, portanto, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre os índices 5, 4, 6. E 5, 4, 6, o mínimo múltiplo comum é 60. Então, vou reduzir aqueles radicais todos a 60. Multiplico no primeiro caso por 12, no segundo radical por 15 e no terceiro radical por 10. E temos todos os radicais índice 60. E temos de multiplicar também os expoentes dos radicandos na mesma medida. Portanto, o 2 vai ser multiplicado por 12 no primeiro radical, o 3 do segundo radical vai ser multiplicado por 15 e o 7 do terceiro radical vai ser multiplicado por 10. E temos aquela fração, temos aquele radical, raiz índice 60 de 2 levantado a 24, vezes 3 levantado a 15, vezes 7 levantado a 70. A divisão processa-se da mesma maneira. Se eu tiver raiz de 35 a dividir por raiz de 7, se fossem quadrados perfeitos, calculava o numerador, calculava o denominador
dividia o numerador pelo denominador, se quisesse uma representação decimal, ou então ficava em fração. Como não são, como raiz de 35 não é quadrado perfeito, 35 não é um quadrado perfeito, nós vamos dizer que podemos escrever o denominador e o numerador debaixo do mesmo sinal de radical. E podemos, porque o radical tem o mesmo índice, é raiz quadrada. Então, eu tenho raiz de 35 a dividir por 7. Faço a operação de divisão entre 35 e 7 e é igual a raiz de 5. Se eu tivesse 15 raiz de 8 a dividir por 3 raiz de 4, o que é que eu tenho que fazer? Divido os coeficientes. Quais são os coeficientes? 15 e 3 dá 5. Divido agora os radicais. 8 a dividir por 4 dá 2. Então, nós temos 5 raiz de 2. Na divisão, portanto, dividimos os coeficientes e os radicandos. E se os índices dos radicais forem diferentes? Temos de fazer como fizemos na multiplicação. Temos de reduzir ao mesmo índice comum. Isto é, vamos ter de calcular o mínimo múltiplo comum. No primeiro caso, na linha A, temos de calcular o mínimo múltiplo comum entre o 3 do índice do numerador e o 2 do índice do denominador. É 6. Portanto, vou dizer que o índice é 6 e o 7 passa a ser ao quadrado e a raiz de 9 também passa a ser índice 6 de 9 ao cubo. Multipliquei o índice e multipliquei o expoente por 3. Na linha B, também a mesma coisa. Posso dividir logo o 30 por 10, são os coeficientes, e dá 3. E agora vou reduzir ao mínimo índice comum o 4 e o 2, que é 4. Portanto, vamos ter um radical índice 4, 5 a dividir por 6 ao quadrado. E é 5 a dividir por 36. Eu posso querer também calcular a potenciação de radicais. Se eu tivesse raiz cúbica de 2 elevado a 5, vai ser raiz cúbica, mantenho o índice, e o radicando é que vai ser elevado a 5. O expoente de 2 é 1, vou multiplicar 1 por 5, fica 5. 2, índice de 3, de 2 à quinta. Simplifico e fica 2, raiz índice 3 de 2. Se eu tivesse na linha B, a mesma coisa. Vou dizer que a raiz mantém-se raiz índice 4, o 3 ao quadrado do radical, que está debaixo do radical, é que vai ser elevado a 3. 3, e o expoente será 2 vezes 3, 6. E simplifico. Se eu tivesse 2 raiz quadrada se eu tivesse 2 raiz quadrada de 5 ao cubo, aqui o meu coeficiente não é 1, é 2, vou ter de dizer 2 ao cubo, raiz de 5 elevado a 3. Portanto, quer o coeficiente, quer o radicando são elevados àquela potência de 3 e dá 40 raiz de 5. E ainda posso fazer uma outra operação que é de calcular o radical de radical. Posso calcular radicais de radicais. Isto é, se eu posso calcular raiz cúbica de raiz 2, raiz cúbica de raiz quadrada de 2, e dá raiz sexta de 2. Multipliquei os índices. Se fosse raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada de 5, 5, multiplicando os expoentes, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Se eu tivesse raiz quadrada de raiz quarta de 5 elevado a 8, eu vou dizer que é 4 vezes 2, 8, raiz de 5 elevado a 8, que simplificando dá 5. E para terminarmos, vamos falar na racionalização do denominador, que é transformar o denominador num número racional.
Se eu tiver, por exemplo, 10 sobre raiz de 3, eu quero me libertar daquele raiz de 3. Quero transformar aquele raiz de 3 em 3. Como é que eu posso fazer? Vou multiplicar o raiz de 3, o denominador, que é raiz de 3, pelo seu conjugado. O que é o conjugado? É o número que multiplica a raiz de 3 e que dá um número racional. Portanto, eu sei que se multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, dá um número racional, que é 3. Então, 10 sobre raiz de 3 vai ser igual, para mantermos a equivalência das frações, vai ser igual a 10 vezes raiz de 3 a dividir por raiz de 3 vezes raiz de 3. Isto é, eu tenho de multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo conjugado do denominador, que é a raiz de 3. E eu pus a verde para mostrar que tenho de multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. E fica então 10 raiz de 3 e 3. O denominador é agora um número racional. Temos aqui alguns exemplos para racionalizarmos as frações, racionalizarmos o denominador das frações. E se eu tiver 5 a dividir por raiz cúbica de 2, eu tenho, em primeiro lugar, de calcular o conjugado de raiz cúbica de 2. Qual é o conjugado de raiz cúbica de 2? É um número multiplicado por raiz cúbica de 2 vai dar 2. Então, nós vamos dizer que vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vejam, nós temos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Mesmo índice, fica raiz cúbica. 2 vezes 2 ao quadrado dá 2 ao cubo. Simplifica o expoente da potência com o índice da raiz e fica 2. E multiplicamos também o numerador por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Na linha B, nós vamos ter de determinar o conjugado da raiz quarta de 6, e a raiz quarta de 6 vai ser raiz quarta de 6 ao cubo, conjugado, porque fica multiplicando raiz à quarta de 6 por raiz à quarta de 6 ao cubo, fica raiz à quarta de 6 à quarta. Simplifico o expoente com o índice do radical e fica 6. Multiplico o numerador também pelo conjugado, que é a raiz quarta de 6 ao cubo. E na linha C, a mesma coisa. Vou multiplicar pelo conjugado de raiz de 3, que já vimos que é raiz de 3. Multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 3. Fica, portanto, aplicando ali no numerador, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, fica menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, fica menos raiz de 6, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 3. E já temos racionalizado o nosso denominador. Mais tarde vamos continuar a falar na racionalização dos denominadores. Na próxima aula vamos continuar a falar de potências e até aqui falamos de potências com expoente inteiro positivo e agora vamos lhes acrescentar potências de expoente negativo e potências de expoente fracionário.